O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos ainda no mês de setembro, o mês da Bíblia. E a palavra de Deus deve ser o nosso alimento, o alimento da nossa vida espiritual de todos os dias, se nós quisermos progredir na fé e no conhecimento de Deus. Portanto, essa palavra deve ser lida, meditada e deve transformar-se em gestos concretos de amor e de misericórdia na nossa vida de cada dia, para que nós sejamos de fato discípulos missionários de Jesus Cristo. Jesus está anunciando o reino de Deus. Jesus está a caminho com os seus discípulos. E ele vai instruindo os seus discípulos a respeito deste reino. São diversas pessoas que o seguem. E neste caminho, podemos dizer, neste itinerário espiritual de Jesus com os seus discípulos, algumas pessoas se apresentam a Jesus com o desejo de segui-lo. Outros ainda são convidados pelo próprio Jesus a segui-lo. E nós ouvimos no Evangelho de hoje 3 exemplos de pessoas que também querem seguir Jesus, pessoas que são chamadas por Ele. Mas qual o resultado deste desejo, desta vontade que as pessoas manifestam de segui-lo? Um primeiro, ouvindo Jesus, ouvindo as suas palavras, os seus ensinamentos, os gestos de Jesus, certamente sente-se empolgado, entusiasmado para ser discípulo de Jesus. E diz a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Ele se sente este desejo íntimo de seguir o Senhor, e com muita disponibilidade, quase dizendo: eu quero ser teu discípulo para o que der e vier. Mas Jesus lhe responde: as raposas têm tocas,
os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus responde que se alguém quiser segui-lo, se está disposto mesmo a segui-lo, deve olhar como ele vive. Ele não tem segurança nenhuma. Jesus não tem uma casa fixa. Jesus não tem bens. Ele vive voltado totalmente para o anúncio do reino de Deus. Por isso, ele caminha todos os dias, é hóspede das pessoas, ele come aquilo que lhe dão, ele não carrega uma mochila, não carrega uma mala cheia de roupas ou de qualquer outro bem. Ele confia no Pai, confia na providência de Deus cada dia, porque ele não deve se preocupar justamente com os bens deste mundo. Ele quer ser livre, voltado totalmente para o reino. E quem quiser segui-lo deve estar disposto a partilhar do seu estilo de vida, fazer como ele faz, viver como ele vive. Ora, quantas vezes nós, ao participar de algum encontro, de algum momento de oração, sentimos interiormente este desejo de nos dedicar totalmente ao serviço de Deus. Mas vem o momento da provação, da dificuldade, e aí nós podemos desistir, e de fato acontece na vida das pessoas, pode acontecer conosco, o entusiasmo momentâneo, aquilo que nós chamamos de fogo de palha, cheio de entusiasmo, promete tantas coisas, mas não é capaz de perseverar, não é capaz de manter a fidelidade. Por isso é importante que nós pensemos antes de nos decidirmos. E se nós nos decidirmos, temos que saber que seguir Jesus não nos traz segurança, não traz para nós sucesso, não nos traz bem-estar. O que Jesus nos garante é que Ele estará sempre conosco. Que nós devemos colocar a nossa segurança no Pai, confiar no Pai, que cuida de todos aqueles que confiam nele. Jesus chama um outro, segue-me, e ele o que responde? Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. E Jesus lhe diz, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. O primeiro se oferece, diz que ele está disposto a seguir Jesus em qualquer lugar, para onde quer que Jesus vá. Este segundo é chamado pelo próprio Jesus, segue-me. Mas ele diz, deixa primeiro que eu vá sepultar o meu pai. Não quer dizer que o pai dele estivesse morto. Isto é, ele pede a Jesus que lhe permita segui-lo só depois que o seu pai for enterrado. É um desejo bom,
importante, faz parte do mandamento honrar pai e mãe, dar sepultura para os pais. Porém, Jesus diz que anunciar o reino de Deus é muito mais importante. Na verdade, aquele jovem ou aquele homem usa de uma estratégia para adiar esse seguimento de Jesus. Ele não quer de imediato ser discípulo. Talvez, mas mais adiante. Quantas pessoas não são chamadas por Jesus, mas adiam esse chamado? Principalmente quando você é jovem. Não deixa eu gozar a vida, quem sabe no futuro, quem sabe depois que eu me formar, quem sabe depois que eu der uma segurança aos meus pais. E assim perde a oportunidade de tornar-se um seguidor de Jesus. Quem é chamado por Jesus deve ter a disponibilidade, saber que vale a pena entregar a vida por causa do reino, abrir os horizontes, ir seguindo os passos de Jesus nesta tarefa de implantar o reino de Deus. Não devemos colocar obstáculo, qualquer que seja o dever que nós temos em relação aos nossos pais, deve estar sempre em segundo lugar. O reino de Deus é como um tesouro, disse Jesus, que quem o descobre é capaz de deixar qualquer outra coisa por causa desse reino. Precisamos então descobrir o valor, a importância do reino de Deus, para que nós tenhamos a coragem de deixar qualquer coisa por causa deste reino. Uma outra pessoa diz a Jesus: eu te seguirei, Senhor, mas primeiro deixa-me despedir-me dos meus familiares. Também este demonstra o desejo de seguir Jesus, mas primeiro quer despedir-se de seus familiares. E Jesus lhe responde: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Esta pessoa está apegada a seus pais, aos seus parentes. Jesus, numa outra passagem, disse: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Significa que nós podemos querer seguir Jesus, mas ficamos olhando para trás, isto é, para outras coisas que também nos atraem, que tiram a nossa atenção e que não nos deixam progredir, ir adiante com coragem, com determinação. Olhar para trás quer dizer ter o desejo de tantas coisas que nós amamos e que nos prendem e que não nos deixam caminhar com olhar fixo nas coisas mais importantes e necessárias que dizem respeito ao reino de Deus. Não se pode servir ao reino de Deus e estar apegado às coisas do mundo, aquilo que nos atrai, aquilo que nós amamos. Precisa romper com tudo isso.
se é que nós queremos ser discípulos de Jesus, discípulos missionários. Em tudo deve ser o amor a Jesus Cristo, o desejo de servir ao reino de Deus que deve nos mover. Se nós não colocamos os valores do reino, se o amor por Deus, se o amor por Jesus Cristo não for maior do que pelas coisas e pelas pessoas, nós jamais seremos capazes de sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Por isso, procuremos na oração, na leitura da palavra, na contemplação, descobrir sempre mais os valores, a importância do reino, conhecer cada vez mais a pessoa de Jesus, nos deixarmos entusiasmar por Ele, descobrir o seu amor, a sua misericórdia, para que nós assim sejamos capazes de segui-lo com determinação, com coragem, com ardor, confiar nele e sermos discípulos missionários. Repita esta palavra que a igreja nos ensina, chama todos nós a sermos discípulos missionários, aqueles que seguem a Jesus, que conhecem a Jesus e com alegria, com entusiasmo, querem levá-lo aos seus irmãos. Sejam, portanto, pessoas que amam o Senhor e por este amor dedicar-nos totalmente ao anúncio do reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.